Realmente estou muito alegre de ver que as irmãs estão todas alinhadas com a palavra profética, desde o momento em que tive uma conversa por Zoom, né, por essas irmãs que deram a palavra neste evento. Eu percebi que elas estavam bem alinhadas com o encargo, né? Nós estamos com o mesmo encargo e a nossa meta, o nosso objetivo é um só, que é a edificação da igreja, para haver um lugar de repouso para nosso Deus e encerrar esta era, não é isso? Para que pudesse vir a próxima era, a era da igreja. Nós não temos outra ambição na vida, nós não temos outro desejo, senão é de sermos fiéis ao Senhor, poder completar a nossa carreira e terminar o nosso ministério, né? E terminar com a edificação da igreja. E eu vi que, né, todas essas irmãs que, né, expressaram aqui o seu sentimento, puderam falar muito. Eu acho que todas testemunharam de que o que nos faz, né, convergir numa só linha é a própria palavra profética. Então eu gostaria de gastar alguns minutos falar um pouco sobre da importância da palavra profética. Eu queria dizer para vocês que, embora vocês já saibam, né, que Deus, Ele só faz as coisas de uma maneira, e a maneira dele é fazer a obra dele por meio da palavra. Desde a criação, tudo se fez pela palavra. Tudo que existe, tudo que foi criado por meio da palavra. Só que depois, com o passar dos anos, a igreja passou a entender outra coisa. Nós tivemos muita coisa a nos preocuparmos, muitas responsabilidades na igreja, e passamos a ficarmos desapercebidos com relação a essa questão da importância da palavra. E vocês sabem que Deus, Ele nos deu a palavra Logos, e essa palavra, pela misericórdia do Senhor, está nas mãos de cada um de nós, que é essa Bíblia. Essa Bíblia se completou com a sua revelação através dos apóstolos do primeiro século, né? E as palavras que o Senhor revelou através desses apóstolos fez com que nós tivéssemos essa Bíblia na mão. E essa Bíblia, irmãos, é o nosso fiel, né? É o fiel da balança. Essa Bíblia é que nos orienta, é que nos dá segurança, né, para nós sabermos o que é a palavra de Deus, ou o que não é a palavra de Deus, o que foge da ortodoxia da palavra, o que está dentro da linha central da palavra. Graças a Deus, por meio disso, nós temos isso, né? Mas assim, irmãos, a partir do segundo século, a história da igreja começa a se degradar, né? Eu não tenho tempo aqui para falar com mais detalhes, mas o homem sempre, ainda que começa com boa intenção de querer, né, já que nós não temos aqueles apóstolos do primeiro século, e nós então vamos manter, né, as igrejas desfrutando ainda da palavra profética que eles, né, profetizaram durante o primeiro século. E com isso, pouco a pouco, eles fizeram com que, né, os bispos fossem hierarquicamente superiores aos presbíteros, e assim se formou, né, a autoridade dos bispos. E vocês sabem que, ainda que com uma boa intenção, o homem tem sempre dentro de si, na sua natureza terrena, essa questão de ambição, essa questão de amor pela posição e amor pelos privilégios. Isso fez com que a igreja se degradasse mais e mais. A igreja em Éfeso foi para a igreja
Pérgamo, Esmirna, Pérgamo, e quando chegou em Tiatira, a coisa já havia, a igreja já estava deformada de uma forma irreconhecível. Mas graças a Deus, eu sempre manteve uma linha tênue, né, que André Miller chama de linha de prata, uma linha prata, né, que Deus não deixou morrer. E mesmo na hora mais difícil da igreja em Tiatira, Deus manteve vivos os demais de Tiatira. Isso fez com que a palavra, né, embora havia a proibição dos leigos terem acesso à palavra de Deus, que é a Bíblia, mas havia então os valdenses que insistiram, mesmo sob a proibição, eles insistiram de que é a palavra de Deus é que faz a obra de Deus. Então, isso fez com que, mesmo no meio do ponto, né, mais feio da degradação, ainda manteve uma linha e pela qual o Senhor começou a restaurar por meio da igreja em Sardes. Todavia, Sardes ainda permaneceu com muitos vícios, né, da igreja em Tiatira, e Deus, então, graças a Deus, passa a contar, né, com os irmãos da Morávia, né, em 1700 e alguma coisa, e depois em 1800 e alguma coisa, o Senhor levantou os irmãos da Plymouth, na Inglaterra. Eles então perceberam que essa hierarquia, né, esse clericalismo só danificou a igreja, corrompeu a igreja. Eles então passaram a chamar uns aos outros de irmãos e irmãos, não tinham mais o sistema de hierarquia, né? E passaram a restaurar pouco a pouco a palavra. A palavra foi novamente sendo restaurada, até que nós chegamos no tempo de Watchman Nee e o Witness Lee, que nos deu essa revelação de volta do primeiro século. Nós voltamos a ter no século 20 acesso a essas verdades básicas que já estavam, né, na Bíblia. E nós, graças a Deus, nós passamos a viver a unidade da igreja, começamos a praticar, né, a viver a igreja na sua unidade local e universal. E dessa forma, irmãos, nós temos sido fiéis até o dia de hoje. Nós aprendemos através desses irmãos, muitas verdades foram restauradas, né, a própria igreja, como no seu aspecto administrativo, e também, irmãos, como eram as reuniões da igreja, e tudo isso nós herdamos desses irmãos, não é verdade? Mas, irmãos, irmãs, né? Desculpe, eu estou tão acostumado a falar irmãos, né? Eu vou esquecer um pouco deles, né? Mas, irmãs, o Senhor precisava dar um passo além. Dessa maneira que vinha vindo, mesmo tudo bom, tudo positivo, essa maneira convencional e tradicional que nós recebemos, ajuda que nós recebemos através dos nossos irmãos do passado, o irmão Dong trouxe aqui para a América do Sul, para o Brasil, e nesses 40 anos do seu ministério, tem nos ajudado muito. Não só tem nos mostrado essa palavra, essa revelação da palavra sobre a igreja prática, mas também o irmão Dong nos trouxe muito equilíbrio entre a obra, né, e a palavra, e nós passamos a ter prática. E o Senhor deu através do irmão Dong, irmãos, praticamente todas as ferramentas básicas que nós temos hoje de uma maneira, né, multiplicada. Então, o Senhor, através do irmão Dong, deu para a igreja essas ferramentas. Pode ser que alguma dessas ferramentas não funcionaram tão bem na época dele, mas o Senhor sabia o que estava fazendo. Ele nos deu para a igreja, mas no momento certo Ele iria usá-los. E o que aconteceu? Irmãos, aconteceu que já faz 4 a 5 anos que o Senhor, Ele
como que dissesse para nós: agora a igreja chegou, reúne as condições básicas para Deus poder usar para um momento final. Como as irmãs falaram aqui, vocês são trabalhadoras da última hora, da hora 1/10. Então não é mais suficiente nós vivemos da maneira convencional, que tem sido excelente para nós até os dias de hoje, mas a partir desse momento o Espírito, o Senhor quer andar rápido. E nós percebemos, irmãos, principalmente em 2020, nós percebemos em Salmo 110, versículo 3, que o momento da aurora havia chegado. E nem todos enxergam a chegada da aurora, mas os especialistas conseguem ver. E esses especialistas, irmãos, vêm pelo Espírito, pela revelação da palavra. E graças a Deus, irmão, nós começamos a perceber que havia mudado a era. Nós entramos na era do Apocalipse. Nós entramos na era dos 7 Espíritos. Por isso, queridas irmãs, eu queria dar esse panorama para vocês, para mostrar, irmãos, nós estamos em um momento muito especial. Nós temos sido ajudados, vocês têm sido ajudadas até o passado dessa maneira convencional que o Senhor vem, e recebemos muito ajuda. Mas, irmãos, o Senhor quer andar rápido. Daqui para frente, isso já não é mais suficiente. O Senhor precisa que nós cooperemos com os 7 Espíritos nesse último momento. E para isso, irmão, o Espírito vem trabalhando conosco nesses últimos 5 anos. Havia ainda, irmãos, 5 anos atrás, ainda havia muitas críticas entre nós, muitas maledicências, muito falatório, muitos ciúmes, competições, disputas pela posição, disputa pela glória, pela fama, e isso não edifica a igreja. E o Senhor, então, primeiramente, através da palavra sobre entusiasmo, excelência e também inclusão, o Senhor fez grande trabalho entre nós. Nós passamos a restaurar nosso entusiasmo pela visão que nós recebemos um dia, e nós passamos a ter nas nossas reuniões também, voltar a ter aquele fogo do Espírito, que um dia pegou em nós, mas em algum momento se apagou. Mas nós restauramos aquele fogo e o nosso serviço, irmão, passou a ter excelência. Por exemplo, esse evento que vocês fizeram aqui e está realizando hoje, irmãos, é uma coisa que nós no passado, nós não tínhamos essa excelência. Mas graças a Deus, o Senhor usou as irmãs para dar esse salto de excelência, Eu disse para as irmãs lá da região de São Paulo, nós alcançamos uma excelência num evento das mulheres, e essa excelência no evento das mulheres não é só para ficar no evento das mulheres. Essa excelência que nós alcançamos deve ser incorporada na vida normal da igreja, não é? Então, em tudo que fizermos na igreja, nós vamos fazer com essa excelência, fazer o melhor, No passado eu já fiz isso, Eu precisava trocar uma geladeira, já disse isso. Aí eu comprava uma geladeira nova para mim e mandava a geladeira velha para a igreja, Aí a partir daquele momento eu disse para os irmãos: chega de mandar coisa velha para a igreja, vamos dar o melhor para o Senhor, Então, a partir daí houve o quê? Inclusão. Graças a Deus, nós começamos a incluir os mais jovens, nós começamos a incluir as mulheres. E as mulheres fizeram uma diferença muito grande, muito grande. Tanto é que as primeiras que responderam à necessidade que nós vínhamos falando na palavra profética sobre a rede de cuidados, nós não conseguimos tornar essa palavra a prática entre nós.
mas as irmãs correram na frente. As irmãs, né, montaram primeiramente essa rede de cuidados através da rede das mulheres conectadas, que até hoje está funcionando e muito bem, graças a Deus, né? Então, irmãos, as mulheres começaram a mostrar a importância delas, do papel delas, que o Senhor designou para elas na igreja, tá? E mais tarde, eu disse, nós não estávamos preparados ainda para a edificação, ainda havia muita diferença entre nós, ainda nós, né, tínhamos muito problema de unidade, da unanimidade. O Senhor revelou uma palavra em Filipenses a respeito de esplênquinon de Cristo. Nós passamos a praticar a compaixão, né, de Cristo entre nós. Em lugar de criticarmos uns aos outros, Colossenses 3 fala para nós suportarmos, né, nos uns aos outros, né, no amor, né, e também perdoar-nos uns aos outros. Se alguém tem algum motivo, né, de algum problema contra outro, né, perdoa, ainda que você tenha sido a parte ofendida. Cristo, né, ele perdoou. Vocês ouviram todo o sofrimento de Cristo, e ele nada fez, ele fez tudo por nossa causa, né? Então, a dívida de perdão que nós temos para com Cristo, né, é muito maior do que qualquer ofensa que tenhamos sofrido. Então, por que não perdoar os outros? E aí, né, seja, né, o vínculo, o amor, né, seja o selo, seja o vínculo entre nós, e no fim o que produz é a paz. Irmãos, é para essa direção que nós estamos indo. A edificação no amor vai trazer a paz, e essa paz, irmãos, vai tirar todas as rusgas, todos os conflitos, né? As irmãs falaram, todas as competições, todas as rivalidades. Irmão, nós somos um só corpo, estamos trabalhando com um só propósito, que é a edificação da igreja. Nós queremos dar para nosso Deus um lugar de descanso, né? Um lugar de descanso. Já pensou na sua casa? Você não tem descanso quando seus filhos brigam. Graças a Deus, nós vamos dar essa igreja edificada para o Senhor, né? Então, irmãos, bom, o Senhor passou a falar de uma maneira diferente no sentido de que nós descobrimos, irmãos, que a palavra de Deus faz a obra de Deus. Andrew Miller, ele em 1800 e pouco, ele escreveu a história da igreja, né? Em português está em 4 volumes, e quando ele falou sobre a igreja em Filadélfia, ele falou certinho. Eu não sei como o Espírito deu essa sabedoria para ele, a revelação, que o ponto alto, ponto principal da igreja em Filadélfia é haver sido destrancados os tesouros da palavra profética. Irmãos, o que nós temos experimentado, irmãs, desculpe de novo, irmãs, o que nós temos experimentado, né, nesses últimos 4, 5 anos, irmãos, é simplesmente o seguinte: não tem outro segredo. O segredo, irmãos, é, como a irmã acabou de ler aqui para nós, é o amor reverente à palavra de Deus. Nós não temos capacidade de fazer a obra de Deus. Nós não temos. Agora, se você faz de acordo com a sua capacidade, o que você aprendeu, né, nesses anos todos, de uma maneira convencional, você administra bem a igreja, você cuida bem das irmãs, você cuida bem disso, daquilo, tal. No máximo, você vai produzir um resultado também convencional. Mas o Senhor começou a mostrar para nós que se nós cremos na palavra que o Senhor está nos dando hoje, com simplicidade, com reverência, e obedecemos essa palavra e praticamos com simplicidade, essa palavra faz milagres. Essa palavra faz
algo sobrenatural, muito além do que o homem consegue fazer. Irmãos, é simplesmente isso que está acontecendo. Não é sua capacidade, não é minha capacidade, é a palavra. Só que a palavra precisa de cooperação, que é você. Você ouve a palavra com reverência, você é simples, obedece e pratica. O que acontece lá fora, nas ruas ou até na igreja, irmãos, são milagres e mais milagres, não é? Irmãos, vocês sabiam que nem Jesus como homem, ele tinha capacidade de fazer a obra de Deus? Opa, você vai falar, né? Se eu não me engano, João 5 fala: eu nada posso fazer de mim mesmo. Vocês se lembram disso? Eu nada posso fazer de mim mesmo. Da forma como ouço, julgo. E João 6 ele fala: e a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então, irmãos, a obra de Deus, nenhum homem pode fazer, nem o homem Jesus. Sabia disso ou não? Você está duvidando de mim, né? Atos capítulo 2, dá uma olhada. Atos capítulo 2. Atos 2. Versículo 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais Jesus operou. Não, aqui não está escrito que Jesus operou. Aqui está escrito o quê? Os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Irmãos, a obra de Deus é Deus quem faz. Jesus era obediente a Deus, falava a palavra de Deus, mas quem faz a obra é Deus. Irmãos, é o que está acontecendo entre nós. Nós cremos, irmãos, que essa palavra veio de Deus. Então, como eu já disse, através dos apóstolos, da revelação dos apóstolos do primeiro século, completou-se a Bíblia. Nós temos a palavra Logos na mão. Mas, irmãos, nós precisamos, além da palavra Logos, nós precisamos da palavra Rema. Nós precisamos da palavra instantânea. Nós precisamos da direção agora. Nós precisamos saber o que o Senhor quer agora. Aquela nuvem, aquela trombeta precisa nos comandar, precisa nos dar direção, não é? Então, de onde vem essa palavra agora? Mateus 4,4, que diz lá? Que diz lá? Na tentação de Jesus. Vocês se lembram? Que diz? Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa palavra que é rema, não é logos. Então, Deus precisa continuamente nos falar da sua boca. Logos está aqui já, não é? Logo nós já temos, mas cada dia, cada semana, Deus precisa nos dar uma direção hoje. Deus precisa nos dar uma ordem hoje. Deus precisa nos alimentar hoje, não é? Deus precisa ordenar a sua igreja hoje. Para onde nós vamos? Graças a Deus, irmão, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isaías 55, nós conhecemos muito bem. Isaías 55. Vocês conhecem? Muito bem, né? Versículo 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Irmãos, a chuva
tem estação. A chuva e a neve têm que descer na hora certa. Se a chuva for enviada por Deus incessantemente, dá dilúvio, dá inundação. Então a chuva tem hora certa para mandar. A neve tem hora certa para mandar. Por quê? Manda no momento certo e a quantidade certa para fecundar a terra. Para dar isso, né? Para dar semente ao semeador e para dar pão ao que come. Se chove na hora errada, não tem semente, não tem pão. Se não chove, também não tem semente, não tem pão. Por isso, irmãos, essa chuva e essa neve representam a palavra rema. Em outras palavras, nós estamos usando a palavra profética. A palavra profética. Aí veja o versículo seguinte: assim será a palavra que sair da minha boca. De novo, é a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Irmãos, cada palavra profética tem um desígnio. Cada palavra profética tem uma razão de Deus dar naquele momento. Então, irmãos, durante esses últimos 4, 5 anos, quando o momento virou, quando Deus disse, agora chega, vamos operar com meus 7 espíritos. Irmãos, chegou esse momento em que a palavra profética encontrou a condição na igreja em Filadélfia. Graças a Deus, a igreja em Filadélfia está se consolidando entre nós. E a condição básica para receber essa palavra e fazer com que essa palavra prospere, chegou o momento, né? Para alguns a ficha caiu mais tarde, para alguns a ficha caiu mais cedo, mas de qualquer forma, irmão, pouco a pouco nós estamos acordando, estamos tendo consciência disso, e essa palavra, irmão, está fazendo milagres todos os dias. E quem está praticando essa palavra, quem ouve, tem amor reverente à palavra, pratica com simplicidade e com obediência, irmãos, e vê esses milagres sobrenaturais que o homem não consegue fazer, irmãos, a vida da igreja está gostosa para se viver. Nós estamos vivendo com felicidade, com alegria, né? Ontem à noite eu ainda jantei com o PAC, jantei com o SEAP, São Paulo, Rio de Janeiro. Irmãos, é uma alegria vê-los. Eles estão tão alegres, estão no centro da vontade de Deus, estão na frente da batalha. Eles não estão tristes, eles não estão amargos, pelo contrário, eles são alegres, né? Porque essa palavra, irmãos, opera e traz alegria para nós. Quando você prega o evangelho, você que é beneficiado. A alegria volta para você, a felicidade volta para você, né? Então, irmãos, era esse panorama, primeiramente, que eu queria apresentar para vocês, que essa palavra, né, vem de Deus e opera por Deus. Aí, em segundo lugar, eu quero dizer para vocês, irmãos, que essa palavra, quando a gente fala a palavra profética, não olhem muito, não miram muito para o homem. O homem é um canal. O homem é um meio pelo qual Deus usa para dispensar essa palavra profética. Mas quando você ouve a palavra profética, você tem que ter em mente que a origem é Deus. É Deus. Porque toda vez que você olha para o homem, você acaba tendo problema. Você olha de uma maneira errada. Por isso, irmãos, o próprio Jesus, né? Ele próprio, ele não tinha poder para fazer as coisas, é Deus que tinha poder para fazer as coisas, mas a partir da sua morte e ressurreição, Deus passou a falar pelo Filho. Isso está em Hebreus capítulo 1, logo no começo. Hoje, né, Deus no passado falou pelos profetas do Antigo Testamento, mas hoje Deus nos fala pelo Filho. Só que o Filho está falando através dos profetas do Novo Testamento. E hoje nós temos essa palavra profética, graças a Deus, que está nos levando adiante. E essa palavra profética nos alinha a todos.
Irmão, esse ministério das mulheres, em todas as regiões, seguindo a palavra profética, irmão, todos os ministérios de várias regiões estarão fazendo o mesmo trabalho, cooperando com a palavra profética, né? Cada vez mais estamos despertando mais mulheres, né? E encorajando mais mulheres para servir ao Senhor. Então, eu quero definir um pouco para vocês qual é o papel do Ministério das Mulheres. Qual é o papel do Ministério das Mulheres? O papel do Ministério das Mulheres é encorajar. Se tem alguém desanimado, vamos encorajar. Se tem algumas, né, que foram recentemente contactadas ou introduzidas, vamos despertá-las para servir ao Senhor. Aquelas que já estão servindo ao Senhor, vamos animá-las a serem aperfeiçoadas para servir melhor ainda. Em outras palavras, o Ministério das Mulheres não tem outro papel senão de preparar as mulheres, encorajar as mulheres para cooperar com o Senhor através da palavra profética para fazer a obra de Deus, aquela parte que cabe às mulheres. Não sei se vocês me entenderam. Então, o Ministério das Mulheres é para isso. É o seguinte, para que essa conferência, esse evento aqui? Primeiramente, para encorajar vocês. Quem sabe, várias de vocês são novas, acabaram de ser introduzidas. Vocês ainda não têm muita noção do que está acontecendo, então esse evento vem, né, trazer essa revelação para vocês, que vocês podem ser membros úteis no corpo de Cristo. E se vocês, algumas de vocês, estão passando por algum momento difícil, estão desanimados, esse momento aqui é para encorajar vocês. Ou vocês acham que talvez não é mais para você não serve mais para servir ao Senhor. Esse evento é para encorajar você, como a irmã leu agora há pouco, todos os membros são importantes. Não há um membro que pode ser descartado. Todos são importantes. Tá? E se você já está servindo, nós vamos encorajar você ainda mais. Em outras palavras, vamos trocar em miúdos. O que se deve fazer? O Ministério das Mulheres tem esse papel. Ajudar as mulheres a pregar o Evangelho. Posso orar por você? Se você tem timidez, você tem dificuldade, então através desse evento, através das outras irmãs, você pode ser ajudada, encorajada também a experimentar essa frase milagrosa que Deus deu para nós. Eu, quando era jovem, eu tinha muita dificuldade de pregar evangelho, e principalmente na abordagem. Eu sentava do lado de uma pessoa, o Espírito me incomodava. Você precisa pregar evangelho para essa pessoa que está do teu lado. E eu, como abordar? Então, às vezes eu puxava a conversa, e puxando a conversa, e na conversa achava algum gancho para poder pregar evangelho. Só que se eu converso com essa pessoa por muito tempo, eu acabo levando as pessoas na esfera da mente. Depois é muito difícil tirar a pessoa da esfera da mente para tocar no espírito. E Deus hoje, queridas irmãs, nos deu essa frase mágica: posso orar por você. Não fale muito. Chega uma pessoa, posso orar por você? Porque você não leva a pessoa para a mente. Você já imediatamente toca a necessidade real dessa pessoa. É ou não é? Você fala, posso orar por você? É muito difícil encontrar alguém que não tem uma necessidade, não tem um problema, né? Não tem um grito de socorro. É muito difícil. Então, irmãos, posso orar por você? Você toca no íntimo da pessoa. E a pessoa se abre, e não poucas pessoas choram, desabam em choro.
né, irmãos? Deus nos deu essa frase maravilhosa que eu não tinha quando era jovem. E agora, né, qualquer lugar eu estou praticando isso. Posso orar por você? Posso orar por você? Deixa o resto para o Senhor faz a obra, o Espírito faz a obra. E não tenha, sabe, não se sinta tão mal se a pessoa falar não. Não se sinta tão mal, não é isso? Você vai encontrar sempre uma pessoa que está esperando por você. Em segundo lugar, se você tem dificuldade, por exemplo, de entregar o jornal, a irmã falou aqui, né, de entregar o jornal, então, o Ministério das Mulheres visa ajudar você, né, você a entregar o jornal. E se você tem dificuldade de fazer comportagem por hora, por oportunidade, irmãos, também o Ministério das Mulheres ajuda você a isso. Vocês estão me entendendo? O Ministério das Mulheres, vou deixar uma coisa bem clara aqui, não precisa criar uma estrutura independente à parte nas igrejas, não precisa. Usa a estrutura que já tem, porque isso vai conflitar com a administração das igrejas, né, nas localidades e também nas micro-regiões. Não precisa. Vocês do Ministério das Mulheres, vocês são como facilitadoras. Se tem uma região, por exemplo, uma igreja, as mulheres estão pedindo socorro. Nós queremos praticar comportagem, mas não temos coragem, não sabemos como fazê-lo. E o que acontece? Então vocês podem pedir para os irmãos, ou pedir para os cooperadores, não é isso? As irmãs querem praticar. Vocês não poderiam providenciar, né, uma equipe de comportores para ajudá-las, sair junto com elas, para ajudá-las, como se pratica isso? Ou melhor ainda, leva a sua igreja para o SEAP. Fica lá um final de semana, né? Quantas igrejas foram beneficiadas com isso? Você sabe que nesse exato momento, a igreja no Rio de Janeiro está em Lorena, 86 pessoas. 86 pessoas. Porque a igreja em Niterói já foram muito beneficiadas. Foi muito beneficiada e falou para os irmãos do Rio, os irmãos do Rio estão em peso lá. Irmãos, essa saída com seapistas, fazer comportagem, pregar evangelho, renova a igreja. Tira a igreja da mesmice, tira a igreja daquela água parada, né? Então, irmãos, é isso que está acontecendo, tá? Você, né, por exemplo, você tem dificuldade em montar na sua igreja né, uma central de acolhimento. Então, as irmãs podem servir do Ministério das Mulheres, servirem de facilitadoras. Opa, em Campinas nós temos um bom serviço. Vamos apresentar para vocês, certo? Se vocês têm dificuldade de montar uma rede de cuidados, pegando os contatos que os comportores, né, ou os irmãos pregando o evangelho recolherem, nós temos dificuldade. Como operacionalizar isso? Como telefonar, né? Você também, através do Ministério das Mulheres, vão ajudar vocês a isso. Vocês estão me entendendo? Esse é o papel do Ministério das Mulheres. Fazer com que nenhuma irmã fique desempregada. Cada uma de vocês tem função no corpo. E vocês podem viver com alegria. Antigamente, a gente tinha um serviço de apacentamento de irmãs. Aquela irmã está com problema, aquela irmã está triste, aquela irmã precisa de cuidado, precisa de apacentamento, ela tem problema de casamento. Como é que a gente vai fazer? Vamos lá visitá-la. Irmãos, eu vou dizer para vocês um segredo. Em Mateus 11, Jesus chamou vou falar para as mulheres, aquelas que estão cansadas e sobrecarregadas. Ele não disse, vinde a mim, as que estão cansadas e sobrecarregadas, e eu vos aliviarei, e vocês vão esperar em casa
algumas irmãs vão visitá-las. Não, ele diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansadas e sobrecarregadas, né, eu vos aliviarei, tomai o meu jugo. Qual é a melhor maneira, irmãos, de ajudar uma irmã que está em dificuldade? Uma irmã que está enfraquecida espiritualmente, uma irmã que tem problema no casamento, uma irmã que tem problema na família. Qual a melhor maneira de ajudar? Introduza e para carregar o jugo do Senhor. Ajude ela, em vez de ficar olhando para o problema dela, ajude ela a sair com você pregar evangelho. Ajude ela a sair com você para cuidar de algumas pessoas. Ajude a ela a telefonar na rede de cuidado, a contactar essas pessoas. Ela vai ser revivida, vai ser ressuscitada. Não acreditam em mim, né? Eu pedi para mostrar, não sei se está pronto, um vídeo. Vocês sabem, tem um vídeo de uma irmã chamada Michele, de São Luís Gonzaga, Rio Grande do Sul, tá? No dia 6 de dezembro de 2020, ela ouviu uma palavra sobre não precisa ser madura para ser uma vencedora. Basta estar no estado de uma vencedora. Como está no estado de uma vencedora? Quando o Senhor voltar, nos achar fazendo assim, nos achar fazendo, praticando essa palavra, pregando o evangelho, cuidando das pessoas. Irmãos, essa irmã estava 20 anos na vida da igreja, desculpe me falar, mofando, sem muita graça, vivendo uma vida e tendo problema no casamento. Vocês vão ver o testemunho dela, não sei se está aí. Está aí, não? Eu tinha visto ele já. São Luís Gonzaga. Eu lembro mais do vizinho dele. Sim, é do teu também. Seu Ariel, São Luís Gonzaga e a Michele, São Luís Gonzaga, São Paulo e Santa Maria. O que aconteceu no dia 6/12 de 2020, Michele? Eu estava quase dormindo no sofá, vendo uma mensagem do irmão Pedro. Estava quase dormindo no colo do Ariel. E o Ariel também quase dormindo, vivendo uma vida monótona, um pouco de crise no casamento. E daí a gente ouviu e a gente achava que a gente nunca poderia ser vencedor. A gente achava que a gente apenas ia ser um salvo, porque a gente conhecia a vida da igreja, a gente já estava quase 20 anos na vida da igreja, só que vivia numa vida da igreja morta. Uma reunião ali, ia para Santo Ângelo, que não existia mais igreja em São Luís Gonzaga. Ia para Santo Ângelo, buscava uma conferência ali, e daí essa palavra mudou a nossa vida. A gente ouviu, a gente saltou do sofá. O irmão Pedro falou na mensagem, foi verdade, a gente saltou do sofá. Eu estava dormindo quase no colo do Ariel, eu saltei. Eu fiquei até às 5 da manhã sem conseguir dormir, pensando na palavra do irmão. E a partir daí a gente começou a buscar o Senhor de todo o nosso coração e nosso entendimento. A gente começou a buscar os irmãos, buscar o irmão Paulo, buscar o irmão Paul em Santo Ângelo, ter mais contato com o irmão Miguel, que mora em Chapecó. Sim. A gente começou a buscar os irmãos, orar para os irmãos irem lá em casa. Amém. E tudo isso o Senhor atendeu. Amém. A gente começou a ter aquele estado de busca do dia 6/12 que o irmão falou. Amém. Hoje a gente está na comportagem, hoje a gente está feliz. Nosso filho, até os 3 anos e meio, ele não falava. A gente fez uma bateria de exames, a gente levou o Augusto por tudo aqui no Rio Grande do Sul. Hoje, depois da comportagem, ele está falando. Às vezes eu brigo com o Ariel, ele faz tratamento com fono, com psicopedagoga, com TO. Hoje eu falo para o Ariel, a gente tem que pagar para ele parar de falar. Tanto que fala. Agora é só corrigir alguns aspectos da fala dele. Isso tudo é por causa do Senhor, porque a gente está ali seguindo o Cordeiro, a gente está ali fazendo comportagem. A gente trabalha bastante, o Ariel tem o meu horário é meio complicado, mas assim, ó, a gente tem aquele compromisso. Sábado é o dia do Senhor. Amém. Todo sábado a gente está lá na rua,
levando o evangelho para as pessoas, salvando as pessoas na rua. Amém. Com aquela alegria que o irmão falou, irmão. A maneira antiga, você tenta ajudar essas pessoas que estão com problemas. Irmãos, nós tentamos expor dezenas de anos. Difícil recuperar uma pessoa, ajudar realmente uma pessoa. Mas vamos tomar o princípio que o Senhor nos deu, Mateus 11. Tomai o meu jugo. O meu jugo é leve, né? O meu fardo é suave, né? E achareis descanso quem tomar o meu jugo. Irmãos, é verdade. Quem de nós não tem problema? Mas quando a gente começa a praticar, pregar o evangelho, fazer comportagem, cuidar das pessoas, irmãos, parece que nossos problemas sumiram. E nós vivemos com alegria. É ou não é? Tem um irmão em Foz do Iguaçu, irmão Elias, responsável pela cooperativa de Foz do Iguaçu. Ele disse assim, já faz, no passado a gente tinha picos de felicidade, né? Mas já faz 4 ou 5 anos em que não temos mais pico de felicidade, mas a felicidade é constante. A felicidade constante, irmãos, para quem pratica essa palavra. Por isso, irmãs, eu quero encorajar vocês. E o Ministério das Mulheres é para isso. É para isso. Para fazer com que todas vocês estejam servindo ao Senhor dessa maneira e crer que o Espírito faz a obra. A palavra profética não é minha. Apenas estou sendo usado como canal para que a palavra saia. Essa palavra é do Senhor. E essa mesma palavra faz a obra quando você, com simplicidade e com obediência, pratica. Sabe? E Deus faz milagres. Todos os dias nós temos milagres, né? Então, vamos dar uma olhadinha. Esses dias eu tenho falado vamos lá, Mateus, Mateus 27, eu fiz questão de ler versículos 55, 56, que não consegui falar na outra mensagem, falei na passada, né? Estavam ali muitas mulheres, observando de longe, eram as que vinham seguindo a Jerusalém, a Jesus desde Galileia, para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Irmãos, estavam ali essas mulheres que serviam a Jesus já na Galileia. Mas quando souberam que Jesus iria para Jerusalém e ser morto, crucificado, sofrer nas mãos dos principais sacerdotes, e no fim ser crucificado, e ao terceiro dia ressuscitado, essas mulheres largaram tudo, seguiram Jesus da Galileia até Jerusalém para servi-lo. Irmãos, esse registro mostra que as irmãs fazem um serviço maravilhoso, mas em oculto. Não tem muitos elogios para elas aqui. Mas, irmãos, esse serviço, esse é o papel das mulheres. Vocês fazem um serviço em oculto. Uma casa sem mulher, sem dona de casa, irmãos, é de um jeito. Uma casa, uma dona de casa, com uma mulher administrando, irmãos, é outra situação. Eu já disse várias vezes, eu estudei escola técnica lá em São Bernardo do Campo, eu morei por 3 anos numa república. Irmãos, é terrível viver com os homens sem nenhuma dona de casa ali cuidando da casa, né? É coisa jogada por tudo quanto é lado, não é isso? Pia entupida, né? É um horror. Mas, irmãos, eu em casa, a minha mulher cuida dessas coisas, cuida bem, serve, e não busca elogio para si, né? Não busca glória para si, esse é o normal dela. Ela faz esse papel e faz com que, irmãos, tudo ocorra de uma forma agradável. A igreja é a mesma coisa, irmãos.
Deus deu para os homens essa visão mais objetiva. O homem, ele tem essa pegada de pegar o encargo e tocar para frente. Só que ele não se preocupa com as necessidades periféricas, não é? O homem então pega um encargo e vamos lá. Mas irmãos, nós precisamos, por isso que o Senhor olhou para Adão assim: não é bom o homem estar só. Esse homem vai precisar de uma auxiliadora. Imagina só um homem só fazendo as coisas, vai ser que nem a minha república que eu vivi, né? Irmãos, mas graças a Deus, irmãos, olha que coisa agradável aqui, ó. A coisa agradável que as irmãs fazem. O homem não pensa assim. Quando chega em casa, se a mulher trocou uma toalha de mesa por uma toalha nova, eu não percebo, né? Mas as mulheres não. As mulheres cuidam de cada aspecto, cuidam dessas coisas. Então, irmãos, a vida da igreja com as mulheres funcionando é outra coisa. Vocês cooperam de uma forma maravilhosa, mas sem aparecer, em oculto. Irmãos, esse é o papel das mulheres, né? Em 2 Timóteo, Paulo falou um pouquinho forte com as mulheres, né? Um dia, quando encontrar com Paulo, falar com ele: você falou forte demais aqui, né? 1 Timóteo 2 aqui, ó. Mulher, versículo 11, não vou nem ler do 9, né? Versículo 11: a mulher aprenda em silêncio com toda submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homens, esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Puxa vida, depois dessa, 3 irmãs deram palavra aqui, né? Como é que fica isso? Não permito que a mulher ensine. Irmãos, nenhuma mulher que eu saiba aqui, ela ensinou com a autoridade de homem. Estou certo ou não? Elas compartilharam experiências, elas falaram daquilo que elas ganharam, e elas querem ajudar as outras a terem a mesma experiência, a mesma luz e entrar na mesma bênção, não é? Mas por que Paulo foi tão forte? É justamente, irmãos, para definir que o papel das mulheres, irmãos, nunca é protagonista. Deus deu esse papel para o homem protagonista, e a mulher serve. Jesus não era o enviado de Deus? E quem se preocupou com as refeições dele? Quem se preocupou com as condições para que ele pudesse servir, para que ele pudesse ministrar a palavra? Mas são as mulheres. Certamente Pedro, rude pescador, não ia pensar em todos os detalhes. Certamente João e Tiago não iam pensar em todos os detalhes. Eram essas mulheres que foram atrás. E também em João capítulo 8, não sei se vocês percebem, onde ele foi relatado que a Maria Madalena, juntamente com Joana, né, e a Susana, elas foram curadas até de expulsão de espíritos malignos, e elas serviram a Jesus com os seus bens. E sempre esses versículos, irmãos, ficam meio em oculto, nunca são ressaltados. Mas, irmão, hoje eu faço questão de ressaltar: esse é o papel de vocês. Sem as mulheres servindo com seus bens a Jesus, Jesus não teria feito o que fez. Sem as mulheres que serviram a Jesus na Galileia e seguiram até Jerusalém, Jesus não teria ministrado a palavra do jeito que ministrou. Acreditam nisso ou não? Quem sabe um dia Deus vai nos mostrar, na verdade, quanto a mulher merece, né, de ser lembrado. Tanto é que quem que quebrou o vaso de alabastro? Foi Maria, não foi nenhum homem, não. Simão leproso, embora muito agradecido pelo que o Senhor fez com ele, curado da lepra, mas ele não quebrou o vaso de alabastro.
E quem foi, no registro de João, quem foi o primeiro a ir no sepulcro de Jesus no primeiro dia da semana? Maria Madalena. E ele chamou quem? Ele avisou os discípulos. Quem saiu correndo? Pedro e João. João saiu correndo mais rápido e chegou antes lá, só que ele não entrou. E Pedro chegou, entrou no túmulo e viu que estava vazio. E o homem muito objetivo. Jesus não está aqui, o que vamos fazer aqui? Não, vamos embora. Foram embora. Mas a Maria ficou. A Maria ficou chorando. Onde está o meu Jesus? Aí ela viu dois anjos que falaram: não, esse Jesus que você procura, como ele disse, ele ressuscitou. Vai dizer para os discípulos. E ela, saindo do túmulo, no meio do caminho, Jesus apareceu a ela. Jesus falou: que procuras? E ela pensou que era o jardineiro. Se você guardou esse corpo em algum lugar, por favor me avise que eu vou levar. Como é que ela vai levar o corpo de Jesus, uma mulher? Irmãos, olha o coração da mulher. Irmãos, esse coração o homem não tem, desculpe me falar, vocês aqui não têm. Esse coração de amor, irmãos. Deus deu uma emoção mais forte para vocês. E supre o que falta nos homens. O homem forte na mente, na determinação. Deus dá, um encargo para eles. Eles tocam, mas eles não têm toda essa parte que auxilia. O homem precisa dessa auxiliadora. Então, por isso, graças ao Senhor por vocês. Por isso, o Ministério das Mulheres, isso eu disse desde o começo lá em São Paulo para as mulheres, não é para nenhuma mulher ganhar glória, não é para nenhuma mulher ser exaltada, virar uma pregadora famosa. Graças a Deus nós não tem esse ambiente para isso. As nossas irmãs não estão aqui para isso. Nossas irmãs estão aqui apenas com amor. A experiência que elas ganharam na palavra, na experiência, elas querem passar para todas. E o objetivo é fazer com que todas pudessem servir ao Senhor, amarem ao Senhor, não é isso? Dar sua vida pelo Senhor, quebrar o vaso de alabastro, aguardar ali na ressurreição de Jesus. Como o homem não tem paciência de aguardar, irmãos, vocês têm esse papel, vocês têm essa parte que o homem não tem e falta para o homem. Por isso, irmão, Deus colocou homem e mulher para servir na igreja. Então, eu estou muito contente. Se nós todos estivermos cada vez mais alinhados pela palavra profética, irmãos, Deus vai fazer muita coisa entre nós. Ontem à noite eu falei para os irmãos do PAC, os irmãos lá do CIAP, eu falei: pode acreditar, irmãos, ainda tem muita coisa por acontecer. Muitos milagres ainda vão acontecer. Vão acontecer. Pode ter certeza. Quando foi o último... Por isso que eu perguntei para o Francisco, Francisco? Quando foi o último Expo Cristã que nós participamos, Foi em outubro de 2019. Em outubro de 2019, antes da pandemia, houve a Expo Cristã. Irmãos, na inauguração da Expo Cristã, eles convidaram um pastor, até que é jovem. Ele falou uma palavra na inauguração. Ele falou assim: é uma pena que todos aqueles sinais e milagres que aconteciam, que a gente acompanhou no livro de Atos, infelizmente hoje no cristianismo não se vê mais. Mas, irmãos, naquele tempo a gente já estava vendo o nosso estande estava ali, expondo Editora Árvore da Vida, Estância Árvore da Vida, que mais? Bucafé, Instituto Vida para Todos
e os nossos comportores estavam atuando em toda a feira, orando pelas pessoas, não é isso? Fazendo comportagem, irmãos, e milagres estavam acontecendo já em 2019. E hoje muito mais milagres, muito mais milagres. Quantas pessoas, irmãos, o Senhor nos usou para salvar as pessoas do suicídio? Quantas pessoas? Eu não consigo mais enumerar. Muitas pessoas. Muitas pessoas com um grito de socorro abafado aqui dentro, né? O Senhor atendeu o pedido delas. Irmão, nós temos que ver, o Senhor fez muitos milagres, mas, queridas irmãs, o Senhor vai fazer muito mais ainda. Pode acreditar, Ele vai fazer muito mais se nós continuarmos fiéis. Não precisamos inventar nada, basta seguir fielmente, com simplicidade, a palavra, né? E obediência, o Senhor vai fazer grandes coisas. Eu, sinceramente, irmãs, eu quero acreditar que a vinda do Senhor está muito próxima. Eu não acho que demore muito tempo, tá? E que esse momento em que nós vivemos é muito especial. Não houve nenhum momento como esse em toda a história da igreja. Nunca, nunca. Nós, 5 anos atrás, 8 anos atrás, nós éramos anônimos, estávamos ocultos, cada um no seu local de reuniões. Mas, irmãos, o Senhor fez com que esse pequenino rebanho aparecesse e ajudasse a sociedade. E nossos comportores, irmãos, são 300, eu acho que no máximo 400 hoje, e está em todo lugar. Só 400 na dimensão continental que o Brasil é, mas as pessoas encontram em todo lugar. Irmão, é só Deus pode fazer isso. Nós que estávamos tão escondidos, provocando tão pouca influência na nossa sociedade, graças a Deus, hoje estamos influenciando a sociedade. E pode crer, irmãos, muitas pessoas estão acompanhando a nossa palavra. Você não sabe, mas muitas pessoas estão acompanhando a nossa palavra. A pandemia fez esse trabalho. Irmãos, nós vamos nos surpreender um dia, sabe? De repente, o Senhor acrescenta, além desses contatos que vocês estão cuidando, né, que vocês estão colocando na rede de cuidado, o Senhor vai colocar muitas dessas pessoas que estão acompanhando, né, as mensagens pelo Instituto Vida para Todos, vão começar a aparecer. Eu quero conhecer a sua igreja. Eu amei a palavra de vocês. Eu quero viver essa vida da igreja, né? Isso é a verdadeira igreja que está na Bíblia. Irmãos, é isso. Eu creio piamente, irmãos, em poucos anos, nós vamos chegar numa situação de edificação. E essa edificação, irmão, dá para o Senhor dizer, Shalom. Acabou. Todas as peças estão encaixadas. Não há mais conflitos, não há mais brigas entre nós. Todos nós trabalhamos na mesma direção, a nossa unidade, nossa unanimidade, irmãos, vai trazer o Senhor de volta. Jesus é o Senhor. Senhor abençoe muito vocês. Amém.